Hoje, de um problema que os técnicos têm em colocar um transistor no lugar do outro ou comprar peça carimbada. Isso não tem jeito, beleza? Quando você for consertar um equipamento e dentro do equipamento a peça exige a peça original e você não acha, devolva o aparelho. Não tente fazer gambiarra, a não ser que você tenha ciência do que está fazendo. Porque é o seguinte, olha só, os técnicos não entendem isso, a maioria não entende isso. Ó, aqui você tem o transistor MOSFET, beleza? Simbologia básica, tá? Do transistor MOSFET e o componente, beleza? Vamos lá. Vamos entender o resistor X dentro dos MOSFETs. Primeiro, você tem que entender o seguinte, que o MOSFET é um componente semicondutor. Eles são ativos, não aceita erro de cálculo elétrico. Por brincadeira, você queima um desse brincando, beleza? Não aceita erro na manutenção. Você tem que colocar as peças certas, tudo funcionando direitinho. O transistor, olha aqui, ó, a palavra transistor é igual a transfer resistor. A palavra transistor é igual à palavra transfer resistor. O que significa? Que é um resistor de transferência. Ou seja, ele pega uma energia no pino D e transfere para o pino S. Isso aqui atua como um resistor interno. Mas lembrando que um MOSFET, ele também tem uma ciência maior. Lembra do capacitor? Então, aqui ó. Isso aqui é um capacitor, ó. Esse símbolo aqui é um capacitor. Por isso que é diferente de um transistor comum. É por isso que o MOSFET, você dá um pulso no gate, ele fica armado. E quando você dá o outro pulso ao contrário, ele desarma. Ao contrário de um transistor, que não arma e não desarma. Beleza? Pois bem. Então, aqui nós vamos entender por que você não pode colocar FET que não seja recomendado pela Yakuza, beleza? Olha, vou tornar a repetir. A Yakuza é uma das facções que não perdoa traidores, beleza? Olha só, então vamos lá. Pessoal, eu tô falando isso para te explicar as linhas de fábricas da Ásia. As linhas da fábrica da Ásia são perfeitas. Lá acontece erro, mas é erro de engenharia. Não acontece erro por trairagem nos mercados asiáticos. Coreia do Sul, Coreia do Norte, Taiwan, Japão e agora a China no mercado mundial de componentes eletrônicos e equipamentos eletrônicos, né? Beleza. Pois bem, olha só. Isso aqui é teórico, tá? Mas não é a verdade. Você tem que consultar o datasheet. Pois bem, digamos que eu tenho um MOSFET X. Digamos que eu tenha um MOSFET X. E eu preciso de um oscilador X para esse MOSFET. Eu não posso pegar um oscilador Y e colocar no lugar do X. Por quê? Porque esse oscilador Y, ele oscila na mesma frequência do FET, do MOSFET que tem o resistor interno Y. Beleza? Então, pois bem, olha só, volta pra cá, olha só. Então, quando você pegar um MOSFET em curto, em primeiro lugar, provavelmente esse componente também já queimou, beleza? Queima ele e queima esse. Tem uns MOSFET que aqui no meio tem um resistorzinho, um capacitor e blá blá blá. Beleza, nesse caso aí, alguns CIs PWM não queimam. Mas a maioria queima, tá bom? Então, mas por via das dúvidas, dê o orçamento para trocar os dois juntos. Pois bem, aqui ó, o outro resistor Y. O que é o resistor? É só um resistorzinho dentro de cada FET que vai mudar a corrente de gate, a corrente de saturação e corte do transistor. No resistor, no MOSFET X, o resistor é de 1K. No MOSFET Y, o resistor é de 2K. No MOSFET H, o resistor é de 3K.
Isso é normal. Os engenheiros fabricam isso propositalmente, beleza? Para diferenciar os equipamentos. Agora o que você tem que, o técnico tem que respeitar o PWM. Não tem jeito. Não adianta você trocar só o FET. Você tem que trocar também o PWM. O PWM, aliás. Desculpa. Olha só, voltando para cá, ó. São par casado pelas portadoras variáveis, ou seja, os códigos de pulso. Cuidado com MOSFETs. Cuidado, preste atenção no que está fazendo. Você pode dar um orçamento e só colocar MOSFETs lá e queimar. Outra coisa, só existe uma pessoa que eu confio para vender peças originais para você. É no 295, a empresa Máxima. O cara lá vende MOSFET original. Se não existir MOSFET, ele não vai te vender um que não exista ou que não sirva. Ele não vai colocar dinheiro no seu bolso, ele não vai colocar dinheiro no bolso dele de forma ilícita, tá? Porque a Yakuza não perdoa traidores. Com essa teoria, você pode fazer equipamentos iguais por fora e com circuitos diferentes por dentro, ou lotes de produção diferentes, natural do capitalismo. Beleza? Um abraço e até mais.